Olá, galera. Tá começando mais um Podcast Expo aqui direto dos estúdios do FB Ideias, né? Esse conteúdo está sendo gravado aqui no FB Ideias, né? Do Farias Brito, Centro de Inovação e Empreendedorismo da Organização Educacional Farias Brito. Hub conta com área com coworking, espaço para eventos e sala de reunião. Faça sua reserva através do site fbideias.com.br e acompanhe as redes sociais também do FB Ideias, @FBIdeias Iguatemi. E a gente está começando hoje o Podcast X, voltando o nosso podcast, né, professor? Meu nome é João Oliveira, esse aqui é o professor Anderson, e nós estamos hoje com um convidado aí mega especial, um convidado público da radiologia, né? Exato. Convidado aí que tem uma página lá no Instagram voltada para a radiologia, né, que era a Biorádio e agora é a Space Rad, né? É isso? Isso. Falei direito. Isso. E ele também é tecnólogo em radiologia, né? E hoje atua como professor na área da radiologia. É isso, professor? Exato. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né, de participar aqui do podcast. Fale um pouco aí, professor Eduardo, como foi quando você terminou, como foi entrar na área da docência. Conta aí um pouquinho da sua história. Eu iniciei na época que era da FATES, né? Acho que eu ainda te peguei um pouco lá estudando, né? Acho que estava no término do curso, né? E logo teve a migração para Pitágoras. Aí assim que eu terminei, tentei migrar na área. A gente sabe que é um pouco, assim, difícil entrar, mas nada que com persistência a gente consiga, né? E eu comecei a enviar currículo e tive uma grande oportunidade da minha amiga Renata, né, quando ela era coordenadora da instituição, e me convidou. Aí eu aceitei esse desafio, né? Aí hoje é professor, né, docente. É. E aí, em breve vai estar aí com a gente, né, aí sendo colega aí nos hospitais. Com certeza. É isso? Com certeza. Ele já. Professor, me diga, agora uma dúvida. Por que acabar com a Biorádio e fundar o outro Instagram? Sim. Eu logo, quando eu comecei a fundar a Biorádio, foi com o intuito de divulgar, né? Mostrar às pessoas que a radiologia não é só aquele mundo pequeno que as pessoas veem. Existe um mundo todo ali na radiologia. E às vezes as informações não chegam até o aluno. Às vezes é evento gratuito, mini curso, simpósio. Não chegavam essas informações. Então eu tive a ideia de criar a página para poder passar as informações para os alunos. Entendi. O professor Eduardo, ele leva vários alunos lá no hospital para a gente fazer visitas, né? E é o que as escolas técnicas chamam de visitas programadas orientadas. E acaba que a gente estava até conversando essa semana. Foi essa semana ou foi semana passada? Foi semana passada. Foi semana passada. A gente estava até conversando e discutindo com os alunos, porque na nossa época de faculdade não tinha a quantidade de simpósios que hoje tem, quantidade de encontros, quantidade de diversos tipos de eventos que acontecem para a radiologia. Nem visita tinha, né? Era antes, né? Nem Pra ter ideia, né, tinha. cara, né? Realmente a radiologia ela tá mudando aqui no Ceará, a gente vê que tá indo para um outro patamar, né? E se esses alunos e esse pessoal que está estudando souberem aproveitar esses eventos, souberem aproveitar esses cursos, eles vão deixar o currículo deles bacana para entrar e para tentar entrar no mercado de trabalho. Porque hoje é uma dúvida. Pessoal, eu só preciso fazer curso, só preciso fazer extensão, eu só preciso fazer esse tipo de curso só depois que eu terminar? Não, você mesmo estudando, você já pode estar aprimorando. Você não tem tempo? Faz curso online. Você tem tempo? Tira um tempo, reserva um tempo para fazer um curso presencial voltado para a área, né? Para que você consiga se aprimorar. Porque é o que eu digo sempre. Currículo que eu recebo lá no hospital, né, como eu sou gestor, são currículos pobres. São currículos que a gente acaba ficando triste por ser da área e ver que o pessoal que está se formando não está conseguindo se aprimorar. Eu não sei se é algum problema pessoal ou se é uma falta de vontade de entrar na área, mas assim, é o que eu digo para vocês que estão vendo e ouvindo a gente.
vocês têm que trilhar o caminho de vocês. É tipo né? aqueles currículos Ctrl-V e Ctrl-C, né, João? Tem que trilhar o caminho. Ah, eu não consigo entrar no mercado. Será que você está buscando entrar no mercado de trabalho? Ou indo da forma certa, né? Ou indo da forma certa? Porque a gente às vezes quer ir para o mercado de trabalho. Mas como é que entra no mercado de trabalho a não ser por currículo? É o que eu costumo dizer. Primeiro contato que o gestor tem para selecionar um profissional é com o currículo. Exato. Então você vê um currículo. Se aquele currículo for bom, você acaba selecionando, você chama. Né? Se o currículo não for bom, ele vai ali e fica para trás. Exato. Às vezes a gente não consegue saber se o cara é bom. Mas é o primeiro contato que a gente tem com o currículo do E profissional. participar de muito evento, que nos eventos você vê as pessoas que realmente estão atuando e fazer amizade, né? Se aproximar. Que é o network, né? A gente chama de network, né, professor? Exato. Que é conhecer gente da área, fazer amizade. Às vezes você conversa com alguém que tem uma novidade para você, te dá uma ideia, te dá uma luz no fim E até também as oportunidades de visita, né? Hoje, como tem visitas técnicas nos hospitais, você pode ir para um hospital que você nunca foi, ver uma área que você nunca foi, né? Conhecer mais de perto a parte da radiologia em si. Antigamente era proibido entrar nas salas de ressonância, de tomografia. Hoje não, hoje tem um pouco mais de liberdade. Você tem como passar meia hora. O que é meia hora para você aprender um TC? É pouco tempo. Mas para quem nunca entrou numa sala de TC, meia hora já expande demais o conhecimento da pessoa. A curiosidade aumenta, né? Com certeza, Exatamente. com certeza. Professor, e o professor Eduardo é legal estar aqui no nosso podcast, porque a gente tem esse podcast para estimular o pessoal que está estudando, o pessoal que se formou para entrar no mercado de trabalho. Né? Tem uns que vão gostar da docência, tem outros que vão gostar de estar atuando realmente em hospitais, tem outros que vão para pesquisa, enfim. Então, é legal o professor Eduardo estar aqui, porque o professor Eduardo se formou e escolheu a docência. Né? Ele foi para a docência. Exato. Né? Já tivemos outros convidados que estão na docência e estão na rede hospitalar. Uhum. Professor Eduardo, e você pretende atuar em qual área? Quando você aí, ou você não quer entrar na rede hospitalar, clínica, na área da radiologia? Sim, quero. Quero na oncologia. Eu me identifiquei muito com as duas disciplinas quando eu comecei a cursar, que era radioterapia e medicina nuclear. Então ele gosta de radioterapia, com o nosso grande professor Antônio Vitor, né? Professor Antônio Vitor teve o prazer de ter aula com ele. Ali é um espelho, né, cara? Professor uma Antônio inspiração Vitor é de vida. referência em radioterapia ou em medicina nuclear, aqui no Ceará, né? É técnico em radiologia, é biólogo, né? Então ele tem uma formação técnica em radiologia, e isso fica para quem está em casa aí, que acha que técnico não pode atuar na radioterapia. Muito menos na medicina nuclear. Pode atuar na radioterapia, pode atuar na medicina nuclear, desde que tenha o conhecimento e qualificação para tal função. Não é isso, professor? Isso. O que te chama a atenção na radioterapia? É legal, um tema que eu gosto muito, né? Um tema que é da minha área também, e eu não gosto de radioterapia. É maravilhoso. O que te chama a atenção na radioterapia? Conta aí pro pessoal. A questão mais da humanização, né, João? Que você, independente da área da saúde que você for atuar, você tem que ter humanização. Exatamente. Você tá tratando paciente oncológico, que você vê a evolução, vê o prognóstico do paciente, evoluir e também regredir. Então, assim, é uma área que demanda o quê? Um estado psicológico, né, bem assentado, porque você vê um paciente evoluir, um paciente ter alta da radioterapia, mas você vê o paciente também regredir na radioterapia, né? Então, e quando se trata de criança, mais ainda, né? Então... Por isso que eu não escolhi a área da radioterapia. Eu vejo muito ali lado ali do Pertepan, né? O Pertseib. Não gosto. Eu acho que criança, cara, ela tem que estar livre de qualquer sofrimento na vida, sabe? A criança, ela é a parte mais pura que a gente tem do ser humano. É inocente, né? É a parte pura, né? Não tem maldade, não tem malícia. E aí, cara, quando a gente vê uma criancinha sofrendo, passando por uma atribulação, cara, eu não gosto não. Por isso que eu não curto ir para essa área da radioterapia, mas é uma área boa. Geralmente, quando eu levo os alunos para uma visita técnica no Albert Seib, eu sempre chego no cantinho e pergunto, você é sensível a alguma coisa? Porque quando você entrar no leito, vai ter coisas que vai chocar você, né? Sensibilidade, né?
É igual a gente que trabalha em centro cirúrgico, né, professor? Uhum. A gente a gente participa de cirurgias ortopédicas e outros tipos de cirurgias. E às vezes a gente leva estagiário para acompanhar e estagiário já desmaiou dentro do centro cirúrgico, né? Caiu lá no centro cirúrgico e ainda bem que não caiu em cima de nada, né? Não contaminou nenhum campo. E assim, então você tem que estar preparado, né? Você tem que pelo menos ter um conhecimento do que você vai ver para saber se você topa, né? Exato. Então eu já vi acontecer lá no hospital, tá? Do nada o estagiário ele Por isso que eu sempre pergunto, né? Antes de levar, né? Ó, você vai entrar no hospital. E lá a gente vê que tudo, assim, né? com criança, que a gente vai atender, você vai ver muitas situações. E exato. infelizmente a gente só pode fazer o que está no nosso alcance. Com certeza, né? E a gente tem que disseminar aí esse conhecimento, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que passar o que a gente sabe, né, para esses alunos. É isso que a gente vem fazendo. É isso que a gente vem fazendo nesse projeto, né, professor? De estar passando conhecimento, o máximo que a gente sabe, tá dando o máximo de dicas que a gente tem de experiência dentro do mercado de trabalho, dentro da rede hospitalar, dentro da área da radiologia, né? O professor Anderson também já formado há muito tempo, né, professor? Eu também já sou formado há bastante tempo, né? Não sou formado aqui, sou formado no Rio de Janeiro. E vim para cá, né? Numa época que o tecnólogo, né? Que era a graduação da radiologia, era ainda coisa nova, né? Engateando, Os né? hospitais ainda estavam aceitando, começando a se adaptar com essa nova área, né? E eu conheci o professor, né, Anderson, que hoje está lá com a gente, atuando lá tanto na radiodiagnóstico convencional quanto em centro cirúrgico, né, lá no hospital. E a gente tem feito um trabalho muito grande, abrindo as portas para visitas de alunos que queiram conhecer a área. Às vezes até o aluno, naquele momento, ele sabe se ele quer aquilo ou se ele não quer, entendeu? Exato, então eu acho muito importante essas visitas. As visitas são importantes, professor, porque o aluno sabe ali, é isso que eu quero, ou é isso que eu não quero, né? E isso acaba... Eu estava até discutindo com o professor Eduardo e o professor Rafael, e o professor Renan, né? Dois que ainda vão vir, né? Fora o professor Eduardo, vão ser futuros convites nossos. E a gente estava discutindo, cara, sobre o que vai ser do quadro, provavelmente vai ser do quadro Polemizando. Nós temos um quadro polemizando, viu, professor? Se prepara. Já tô gerando a perguntinha aqui na cabeça. Aí, misericórdia. Professor, eu ia citando o teor da conversa, mas vamos deixar pro quadro, né? Vamos deixar pro quadro. O que o João citou, né? É muito importante, né? Isso que ele falou, né? Às vezes o aluno entra no curso e não sabe realmente o que ele quer. Por isso que muitas vezes, quando eu levo os alunos lá pro HCF, Hospital que o Anderson atua, ele pergunta, eles estão em que disciplina? Eu disse assim, não, estão iniciando agora. Aí eu converso com o Anderson mostra um pouco da realidade, o que é que um técnico passa. Exatamente, isso é o que eu estava falando, né? Isso é muito importante, né, professor? Exato. E eu queria também avisar pro pessoal que nós vamos estar aí lançando aí, né, um novo projeto que é o Radiologia Forense, né, que vai estar começando em abril. É um projeto da Expert muito bacana, né? Fechou em 2 horas, né, professor? Né? Os alunos aí da radiologia cada vez mais querendo conhecimento. É uma área diferente, né? Uma área que ainda traz muita dúvida para o pessoal da radiologia, né? Técnico pode, técnico não pode, só para só graduado, só para o graduado, ou o técnico pode. E esse curso que a gente vai fazer nessa área vai sanar todas essas dúvidas. Desmistificar, né? Para o pessoal que quer entrar na radiologia forense, nós vamos estar com uma galera muito legal. Nós vamos estar com o mestre, professor Felipe. Professor, eu queria sensacional. Eu queria até interromper o senhor, né? Porque durante o story que a gente gravou lá no Instagram, né? No Instagram, eu fui citar o professor Felipe. Cara, deu um branco na minha cabeça. Qual era o canal dele do YouTube? E eu queria pedir desculpa pro professor Felipe, né, por eu ter me embananado. Eu até conversei com ele, ele me passou
o canal dele bem direitinho, me passou Divulga algumas o canal coisas aí que do eu vou Eu postar. divulgo as... Que eu vou postar, né? Tanto no meu Instagram e vamos também repostar pela Expert para poder a gente ajudar, de certa forma, a divulgação do professor Sim, também. sim, eu sempre tô professor divulgando Felipe, as qual é o novidades canal? dele. Olha a pergunta que ele me faz, ó. Você disse que ele passou pra você, né? Passou, mas tava no celular, Então ele já rapaz. esqueceu, foi o canal. Você sabe o canal? Não, responde já. Vamos já descobrir o canal do professor Felipe. Não vamos esquecer, professor. Professor Felipe, professor sensacional da área da radiologia forense, talvez um dos melhores aqui nessa área, né? Traumatologia forense, técnicas radiográficas forense. Então, assim, é um cara que tem um conhecimento gigantesco Com e certeza. que eu gosto muito como pessoa, como profissional. E, enfim, né? Não é puxando o saco não, viu, professor? Mas eu gosto de você mesmo. E nós vamos estar com o Sarto também, né? Sarto, Do sistema doutor de verificação de óbitos lá com a gente. Nós vamos estar com a Val lá da PEFOS, Sim, né? sim. Que vai estar também nessa empreitada aí da radiologia forense. E é isso, né? Vamos descobrir já o canal. Eu também esqueço das coisas, né? E vamos já divulgar. Radiologia na íntegra, professor. Radiologia na íntegra. Radiologia na íntegra. Show de bola. Radiologia, sigam lá no YouTube, né? Sim, Radiologia sim. na íntegra. Professor Felipe, com conteúdo lá sensacional, que vai agregar muito conhecimento aí Isso. pro pessoal. Nós da vamos colocar, radiologia. nós vamos colocar nos comentários, né, desse podcast, Abaixo. o Né? linkzinho pra página do professor. E a gente vai agora começar o quadro Super Chat. Como é o que nome do quadro? Super Chat. Que Como é o nome? Super Chat. Ah, Olha aí. Olha aí. Cara, ficou tem até- muito legal. Olha Faz aí o rapaz. negocinho. Sorri, Olha aí. sorri e apresenta. Super Chat. Muito legal, professor. Foi surpresa, viu? Eu não sabia, não. Vamos lá no quadro Super Chat. Tem que fazer- Como é o rapaz, quadro tem que Super fazer. Chat? Você já assistiu o nosso podcast? Já. Tá sim, lá sim. no Spotify, tá no YouTube, tá? Tem que fazer que nem aquelas assistentes de palco, pessoal. Mas tem que ter uma dancinha, né? Não, nada de dancinha. E Dancinha coreografia, porque assistente de palco Não, tem. não tem coreografia, não. Quadro Superchat, professor, você que já assistiu o nosso podcast e já ouviu também no Spotify, eu tenho certeza que você colocou no seu carro para ficar ouvindo enquanto ia trabalhar. E o Superchat a gente faz perguntas, né? E por convidado, que os alunos da radiologia Os seguidores E- da Expert, e né, seguidores da fazem Expert fazem as perguntas lá na... e a gente pergunta 5, né? Porque não dá tempo. Então 5 perguntinhas. Isso. E o nosso convidado responde, sempre voltados para a radiologia, tá? Sempre voltados para a área da radiologia. E aí tem um seguidor que fala como surgiu o seu interesse na área da radiologia. Por que você escolheu radiologia? Ixi, essa pergunta é sempre a pergunta que eu faço no primeiro dia de aula com meus alunos. Por que você escolheu a radiologia? Agora você responde. Como eu escolhi a radiologia foi meio engraçado. Eu sempre gostei dos heróis da Marvel, né? E quando eu vi o Hulk pela primeira vez, cara, o que é isso, mano? O cara leva um brilho verde no meio dos peitos, sai quebrando todo mundo. Aí eu, poxa, o que é radiação gama? Aí fui estudar. Aí envolvia química, física e biologia. Tudo que eu gostava no ensino médio. Aí Aí eu comecei a pesquisar, aí vi radiologia, e caramba, mas radiação gama tem a ver com isso, cura, trata as pessoas e tal. Aí me aprofundei e logo de cara já gostei da radiologia. Ah, professor, por isso que ele gosta da radioterapia. Eu acho que ele quer virar o Hulk, viu? Tô achando, viu? Cuidado com a dose lá na radioterapia, viu? É Grey, né? Cuidado ali, lá com a ali o dose. negócio não é brincadeira, não. Cuidado com a dose lá na radioterapia, né? Tem muito cuidado, né? Cuidado aí com o efeito, a gente chama de efeito determinístico, né? Isso pode ser proporcionado lá na radioterapia. Lá não tem coisa pouca, não. Vamos outra perguntinha. Agora é uma outra pergunta. Ele pergunta assim: qual a importância do KV em uma radiografia, né? Eu acho que pode ser a dúvida de alguém, a gente vai ter que sanar essa dúvida e nada melhor do que Com o professor certeza. para sanar essa O dúvida. KV é a quilovoltagem, né? É a penetração, né? Quilovoltagem, É o poder de penetração na Exatamente. imagem, né?
É isso, é uma pergunta bem Bem básica, né? básica e rápida. E o bom é que quando a gente esquece e bota muito KV, acaba perdendo a imagem. Geralmente as galera brincam na internet, né? Bota aquelas imagens, pessoal, só o pó, né? E quando eu esqueço de baixar o KV. Que é o poder de penetração, Tipo aquilo, isso. voltagem, né? E que no intensificador de imagem é ao contrário, né, professor? É o inverso. Né? Em centro cirúrgico, a gente reduz o KV para penetrar mais a imagem, deixar a imagem mais escura. É ao contrário do que os alunos Mas veem tudo tem no uma física estágio. aplicada, né? Temos um Exatamente. especialista, né? O Anderson, né? E é isso. E aí vem lá outra pergunta, né? Como se preparar para um mercado altamente competitivo? Como é que você está se preparando para entrar nesse mercado altamente competitivo? Você já está na docência, mas você também quer entrar na área hospitalar. Como você está se preparando para encarar esse mercado que hoje, depois pandemia, acredito que está cada vez mais competitivo? Fala para o pessoal o que você está fazendo. Não existe outro segredo, cara. É estudar. Às vezes, muito aluno gasta seu tempo 1 hora, 2 horas no Instagram, no Facebook. E em vez de pegar essas 2 horas e colocar em estudo, baixar provas de seleção, de concursos que já foram lançados. E, principalmente, a qualificação em curso de extensão. Tem que estudar, né? A Tem. gente fala de uma coisa, a gente fala de outra. Ainda não teve nenhum podcast que o nosso convidado, ou até nós mesmos, não abriu a boca e disse, tem que estudar. É porque foi o segredo, né, professor? Foi o segredo, Queira foi ou não, esse, né? Mas parece que os meninos não entendem. Até mesmo Segredo durante a aula. revelado aí. Até mesmo durante a aula, o uso do celular. Às vezes a gente avisa, mas... É complicado. É complicado. Então, estudar. Tem que estudar. Se você não estuda, você não se prepara. Se você não tem conhecimento, você não pode encarar o mercado de trabalho. Se você não é qualificado, você também não pode encarar o mercado de trabalho. Então, você tem que estudar. Porque Não tem muitas jeito. vezes, né, João, eles acham que é só questão curricular. Olha, eu tenho muito curso, eu vou entrar no mercado. Aí, às vezes, na seleção, a primeira etapa é entregar certificações, comprovar que você é formado. Às vezes, a segunda etapa com a psicóloga. Às vezes, a terceira etapa é com o técnico, quando manda você entrar numa sala e realizar alguns procedimentos. Porque a parte prática, né? Às vezes É. a pessoa não sabe a parte prática. Por isso a importância de fazer o quê? Um bom estágio. Porque a gente aprende, a gente sabe, na faculdade é muito a teoria, a gente tem laboratório também, claro, mas o estágio é onde você tem a vivência com o mercado. Como é que é atender um paciente real? O paciente que não coopera, o paciente que está sentindo dor, o Paciente que tem alguma síndrome. alguma deficiência. Como é isso? Então, eu aprendo no estágio. Então, se eu faço um estágio bem feito, eu vou lá realmente para aprender, eu consigo encarar o mercado de trabalho, eu consigo fazer qualquer prática e vai ser muito fácil. Eu costumo dizer, né, e tem um ditado, né, quando você vê alguém fazendo uma coisa muito fácil, é porque o que ela é boa, né? O que ela tá fazendo. Então, fulano faz uma coisa parece ser tão fácil, é porque ela é boa nisso, né? Seja o aluno atualmente que esteja no estágio, se esforce, porque em todo momento você está sendo observado, seja no privado ou no público. Você está sendo observado. Com certeza. Não E se engane. se a gente não tem a vaga naquele lugar, a gente indica para outro lugar. Ó, quando o cara é bom, a gente diz, dá uma força para esse rapaz aqui ou para essa moça, porque vale a pena, né? Porque a gente sabe, nós como profissionais que estamos lá acompanhando os estagiários, a gente sabe quem é bom, a gente não sabe quem não é. E principalmente professor, a gente que dá aula, a gente percebe aquele aluno que é esforçado, Com certeza. aquele aluno que procura, Com certeza. que vai se destacar, a gente sabe. Exatamente. E é isso, as perguntas foram essas, né? Não tivemos muitas perguntas. A última Né? pergunta, professor. É mais elogiando, né? É Não, um grande profissional. E aí tem uma outra pergunta aqui que me chamou muita atenção, professor. Essa pergunta me chamou a atenção. Eu fiquei sem saber, eu não entendi, mas a pergunta foi para você. Eu acredito que seja relevante porque tiveram muitas perguntas sobre isso, né? Aí aqui me perguntaram, pergunte ao professor Eduardo o que é RN na radiologia. Professor, o que é RN? Eu tô curioso para saber, porque eu não sei, eu não me recordo dessa abreviatura dentro da área. Terminologia, né?
Eu não sei se é um equipamento, eu não sei se é um exame novo que a gente não sabe. Professor, eu acho que só você sabe. Rapaz, eu tava no Alberto Seba, agradeço muito os meninos a oportunidade que eles me dão lá. E foi um certo dia eu fui fazer um exame no leito, aí eu não percebi bem o nome, né? Aí eu virei pro lado e perguntei ao meu amigo, né? Ricardo, aliás, o Ricardo. Ei, Ricardo, o que é RN mesmo? Eu pensei na minha cabeça, era Renata, porque tava Maria lá, aí eu... Cara, o que é RN? Aí ele... Não, mas vocês são os pacientes que nascem no Rio Grande do Norte, aí vem se tratar aqui. Aí eu... Quando eu virei de novo pra ele, tava começando a rir, mas você que é recém-nascido. Aí ficou, aí a gente tem um grupo lá dos meninos que atuam, aí começou. Rapaz, esse diagnóstico aqui é RN. Rapaz, Até hoje. então não passou de uma brincadeira, Uma brincadeira. né? Não passou de uma brincadeira. E aí é recém-nascido mesmo, né, É. professor? Descobriu, é recém-nascido. Então, galera, RN lá, né? Continua sendo o RN que a gente conhece de dentro do hospital, né? Continua sendo. E eu pensando que era assim, recém-nascido. uma coisa diferente, mas é isso, né? Trazer um pouco de alegria e descontração aqui pro nosso podcast. Exato. Né, professor? Sim, sim. E a gente... Isso são os que a gente passa, né? O que a gente já passou, tanto quem está estagiando, quem está, né, dentro lá da área dos hospitais, acontece essas brincadeiras, essas coisas para Teve uma visita. Saudável, né? Teve uma visita que a gente participou na época da faculdade. Eu não lembro se o Eduardo tava, eu sei que o professor Renan tava. E aí a gente foi para um hospital de grande referência aqui em Fortaleza. E durante a visita tinha um grupo de uns 15 alunos, mais ou menos, eram várias salas juntas para fazer a visita. E aí o técnico desse hospital mostrou um raio-x de tórax. E um dos alunos olhou e disse: meu Deus, olha o tamanho desse tumor. E aí, né, a gente começou a olhar mais a fundo a imagem, procurando esse tumor que essa criatura estava vendo, e ninguém estava conseguindo enxergar o tumor. E onde era o tumor? E aí o técnico pegou e perguntou: onde é o tumor? Aí ela disse: não, esse negócio grande aí no meio da imagem, a área cardíaca. E aí a gente ficou: caraca, velho, como é que a pessoa consegue confundir um coração com um tumor? E o que significa isso, professor? Falta de Conhecimento. Estudo e anatomia, né? Radiológica, anatomia humana, né? Porque, assim, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É igual você olhar uma radiografia ao inverso, né? De cabeça para baixo. Exato. A interpretação da imagem é muito importante, né? É isso. Às vezes o médico não pode nem lhe conhecer, mas só dele ver a sua radiografia ele sabe se você é um bom técnico ou não. Exatamente. Por isso que é muito importante a questão de fazer um bom exame, um posicionamento adequado, uma imagem bem tratada, né? Uma imagem esteticamente bonita de se ver e diagnóstica, né? É essa a função do profissional, né? É produzir um exame que seja diagnóstico, né? Exato. Que o médico que vá avaliar essa radiografia, ele consiga chegar num diagnóstico e isso beneficia o paciente. E essa é a função. Então eu fico muito triste quando eu vejo, né, aquele negócio dá para passar. Isso. Né? A frase para eu essa odiar dá para passar, tá tranquilo. Essa daí dá. Esse médico é tranquilo, ele não vai brigar não. Então, gente, pelo amor de Deus, né? É o que eu sempre digo, né? Perca tempo posicionando, mas não repetindo o exame. Exato. Exatamente, né? Até porque quando você repete um exame, você o quê? Olha lá a proteção radiológica, indo lá pro espaço, porque você tá o quê? Dando uma outra dose no paciente que poderia ter sido evitada. Então, não deveria. Proteção radiológica aí. Quem estudou radioproteção sabe muito bem que repetir exame não é legal. Exato. Né? A gente está contribuindo aí para o efeito que a gente chama de efeito estocástico, né? Que é aquela probabilidade. O paciente não tem limite de dose, mas tem probabilidade. Sofrer uma variante, né? Quanto mais você uma é exposto, maior essa probabilidade aí de você ter algum efeito. Exato. Não é isso? Professor, e o polemizando? Vamos lá? Olha aí, rapaz. Olha, cara, polemizando aqui, pessoal. Tu é o de baixo, Anson? Só tá faltando descer aquela plaquinha, né? Tá de cima, né? Só tá faltando o descer professor aquela... João é o da direita.
Olha aí, mas eu acho que eu sou o lanche, né? É. Então, assim, só tá faltando, sabe o quê? Descer aquela plaquinha, né? Daqui Polemizando, um dia a gente né? faz a plaquinha subindo. Lá do programa da Tata Werneck. É. Olha aí, nós. Vamos lá, professor. Eita, menino. Nosso quadro Polemizando, normalmente a gente faz uma pergunta e o nosso convidado responde. Hoje eu não vou fazer uma pergunta. Hoje eu vou falar de um comentário que surgiu durante algumas visitas que foram feitas lá no hospital. E aí a gente queria discutir um pouco da sua opinião, do professor João, e a minha opinião sobre o assunto. O que aconteceu? Durante a execução de uma determinada visita com uma determinada turma, toda vida eu sempre pergunto, né? O que é que eles viram na disciplina? Para quê? Para não abordar a mesma coisa que o professor passa lá em sala. Uhum. É interessante que durante um posicionamento, por exemplo, uma disciplina de posicionamento, o aluno veja a parte de rotina na escola e a gente aborda a parte mais complementar e especial lá no hospital, né? Onde a gente tem recursos melhor, onde a gente tem um espaço melhor, já que nas escolas nós só temos um simulador, não temos o equipamento propriamente dito. E aí surgiu um comentário após a visita, de que eu estava levando em consideração que o professor não sabia passar informação. Ou que o professor não sabia passar informação porque o que eles viram no hospital foi diferente do que o professor passou em sala. E aí? O que o senhor faria? Ou como é que o senhor raciocinaria em cima de uma afirmação dessa? A afirmação é a seguinte, eu vou resumir para o senhor entender melhor. O professor não está dando aula direito porque o que a gente viu no hospital foi diferente do que ele passou pra gente em sala. É polêmico. Assim, né? Como a gente costuma falar, né, Anderson? A gente, o máximo que der é 30%, né? Às vezes o professor passa a informação, mas muitas vezes é o aluno que não dá atenção ao professor. Tá em outro mundo na sala de aula. Né? Aí quando chega numa certa visita técnica dessa, às vezes o técnico faz uma pergunta relevante à disciplina que ele está estudando, ele fica voando, não entende. Isso é até bom para quem está ouvindo e está vendo a gente, para não acontecer isso, né? De chegar lá na sala de aula e o aluno dizer: professor, eu vi algo diferente, por que o senhor não está dando isso? Por que o senhor não está falando disso? Isso, pessoal, não é ético. O que acontece? O professor, às vezes, lá na visita, ele aborda um outro assunto de uma outra forma e uma outra metodologia, certo? E sendo um outro assunto. E assim, o professor, quando ele vai dar aula, pessoal, ele tem um roteiro. Ele cria um cronograma de aula que ele acha, né? ele acha importante que vocês saibam durante aquele pequeno espaço de tempo que vocês têm lá na sala de aula. E, às vezes, o professor está falando de um outro assunto, certo? Que também não deixa de ser bacana e não deixa de ser legal, mas o professor não colocou no cronograma porque ele achou que você teria assuntos mais importantes e que você ia ver isso, por exemplo, lá. No estágio. Na visita ou no estágio. No estágio, isso. Então, assim, é importante que a gente tenha esse cuidado, que os alunos tenham esse cuidado para não gerar um desconforto entre professor e a visita ao hospital. Não é que um saiba mais do que o outro. São assuntos diferentes, a minha opinião, tá? São assuntos diferentes, são abordagens diferentes, e isso não quer dizer jamais que o professor lá não esteja dando um conteúdo, mas ele tem uma programação, certo? E ele já sabe disso. Isso aqui o aluno vai aprender lá no estágio. Sim. Né? Sim. Isso aqui o aluno já vai aprender no estágio, então eu vou aqui abordar o máximo que eu posso aqui dentro da sala de aula, porque isso ele vai aprender lá. Então, é a minha opinião. E sempre que eu digo, né, antes, os alunos, né, não comparem professor um com o outro. Cada professor tem sua metodologia, cada técnico tem sua maneira de trabalhar. Você vai ter a sua. E são vivências diferentes, são pessoas diferentes, são áreas diferentes. E a sua opinião, professor? Professor, é como eu vivo dizendo durante as visitas. O que o professor aborda em sala está associado à ementa que ele recebe da instituição para que ele passe aquelas informações. Então, muitas vezes, não é nem o professor que escolhe o que vai falar. Já está lá tudo descrito que ele deve falar.
E eu parabenizo muitos professores que eu conheço, né? Professor Eduardo, professor Renan, professor Rafael, professor Josiel, professor Felipe, professor Glériston, sei lá, Inúmeros, quantidade né? de professores que a gente conhece aí. Inúmeros professores E que a aí gente eu conhece da parabenizo, área. eu parabenizo muito eles, porque eles não se detêm só à ementa, eles passam muito mais informação do que a ementa dita. E muitas vezes o que o aluno vê durante a visita é a rotina hospitalar relacionada ao posicionamento. E aquela área que ele tá indo lá visitar, né? Exato. O livro, ele dita um geral. O livro, ele fala da generalização do exame. Mas quando você chega no hospital A, esse exame é feito de uma forma X. Quando você chega no hospital B, o mesmo exame vai ser realizado de uma forma Y. Não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque o médico que está avaliando é diferente. A visão da instituição frente ao exame, a resposta do exame é diferente. Então, tem que contar com isso também. Protocolo, né? Protocolo Do hospital, é diferente. Né? Por exemplo, tem hospitais que a rotina de um determinado exame é AP e perfil. Tem outros hospitais que a rotina é só perfil. Por quê? Porque o médico ele prefere ver patologias em perfil do que associar as duas imagens para ver um determinado tipo de patógeno. No caso disso, é um especialista. O especialista, normalmente, ele não pede o AP e o perfil de uma determinada rotina de exame. Ele pede só o perfil ou só o AP, dependendo da queixa da sintomatologia do paciente. Da queixa do paciente, né? Exato. Então é isso. Então a gente tem que se atentar. Esse tema é polêmico, professor. Muito, é um tema que talvez aí quem tá vendo, quem tá ouvindo a gente, né, possa ter passado por isso, algum aluno, ou ouvido falar, né? Algum estudante ouvido falar, e acabou às vezes se desmotivando com o professor. E não é isso, pessoal. Não é. É coisa totalmente divergente. Né? Exato, o professor ele tem um cronograma, sim. Ele tem uma ementa de disciplina lá do curso de radiologia. O professor que está lá na visita, ele tem uma vivência, uma experiência diferente. Ele está dando uma experiência profissional lá de prática. Exato. É uma coisa completamente diferente. E às vezes a gente acha que não, eu precisava ver isso lá. E não. O ambiente é diferente, lá é prática, lá você vê o equipamento, lá você pratica, lá você posiciona, lá você atende o paciente real. Então, é totalmente diferente, né? Então, que é um tema polêmico, já vi isso acontecer, tá? E me deixa triste. E aí é interessante a gente falar com o professor que está dentro de sala de aula para também ser abordado isso com os alunos, né? Sim. Isso, para que explique, né? Porque às vezes quando vai para visita, pessoal, pode ser que vocês vejam lá coisa diferente, pode ser que vocês vejam lá algo que nós nem vimos aqui, porque lá é prática, lá é uma vivência, é uma experiência prática. É a rotina do setor, que é diferente de uma visita que a gente fez semana passada em outro setor. Então, vai agregar existe muito esse comparativo, né? Então, a dica que eu dou, professor, para os alunos que estão nos ouvindo, nos assistindo, filtra. Pega o que tiver de melhor informação, pega o que tiver de melhor sendo passado e vai agregando, vai montando um joguinho de quebra-cabeça para poder ir montando o seu lado profissional, o seu lado técnico, o seu lado... E estudar, né, professor? Estudar, fazer... Isso sempre, né, vão traçando aí a vida de vocês, né? A gente é dono do nosso futuro. Às vezes, como eu e o Anderson é professor, a gente sabe que às vezes a gente tenta passar algo mais, mas infelizmente o tempo não dá. Porque é muita informação, uma grade curricular muito curta. Exatamente. Né? Mas quando não dá tempo, professor, o que é que a gente faz? Vai lá para a Expert. Para quê? Se aprimorar. Ganhar qualidade com as nossas de extensões informação. na área da saúde e radiologia. Né? Principalmente radiologia. E é isso. Né, professor? Tem que estudar, tracem um caminho de vocês. Vocês são donos do futuro de vocês. Né? Eu costumo dizer que não adianta ficar em casa pedindo a Deus, né? Não que eu não tenha fé, né? Cada um tem sua religião, cada um tem sua crença. Não adianta pedir a Deus o emprego sem ir atrás dele, né? Sim. Se você não está fazendo nada para entrar no mercado, é isso que eu digo. Tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. Exato. Se você não se mexe, você não chega a um objetivo. Eu costumo dizer até que aí foi até uma discussão que eu hoje não tenho mais sonho, não.
né? Eu não tenho mais sonho, eu não tenho sonho nenhum. Eu tenho um objetivo. Eu cumpro um e eu vou pro próximo. Né? Eu não tenho mais essa questão de sonhar. Eu tenho um objetivo e quando eu consigo atingir um, eu vou pro próximo. Né? É que muitos pensam, né, João, que assim, você conclui o curso, acha que já consegue já entrar na área. Eu acho muito difícil. Difícil, porque o mercado é competitivo, não é que não tenha vaga, a questão é qualificação. Saber o caminho certo para entrar no mercado de trabalho. E saber elaborar um bom currículo. Viu? Saber elaborar um bom currículo. Professor, e é isso, né? Agradecemos você aqui por estar no nosso podcast. É um grande prazer. Eu que né, agradeço. Professor, recebê-lo. sempre damos um mimozinho, né? Pro nosso convidado. O que eu mais Apesar- pedia na visita, né? Apesar de eu ter sido atropelado por um camelo, ficou um pouquinho amassado sua caixinha, mas tá aí. Você vai ganhar o que? A Obrigado. canequinha da A Expert, canequinha né? da Expert, né? Canequinha. Posso abrir aqui pra ver? Pode, você tem que abrir. Tem que pra abrir e mostrar. mostrar, né? Tira aí do plástico, né? Olha aí. Olha aí, viu? Agora posso Câmera tomar aqui. café, viu, antes? Qualidade é outra coisa. Né? Viu? Quer ganhar a canequinha da Expert, né? Vem pro podcast da Expo. Essa é a nossa vinheta aí, né? Que da outra vez o senhor se embananou, não foi? Foi. Falei no gênero masculino. Ficou e aí feio. não ficou ficou feio. bacana, ficou feio Ficou aí, a feio, galera não ficou zoou legal, não. muito, Então né? é sempre canequinha. Agora, quando eu for pra visita, eu vou levar, viu? Leve, Vou tem levar, que tomar Você um tem que tomar cafezinho. café aí, essa caneca dá sorte, viu? Com certeza. Aqui é o poder, viu? E é isso. Agradecemos aí a presença ilustre dessa figura, né? Que é o professor Eduardo. E que tem uma página que é o Space Hard ou é Hard? Hard, né? Hard, entendi. E não é mais Biorádio, é Space Hard, né? Aí para quem tá assistindo, né? A galera da rádio. E é isso, professor. Um grande prazer. Professor Anderson aqui, nosso parceiro, Exato. né? Parceiro de podcast. Vamos ter Parceiro expert. surpresa no próximo podcast, hein? Eu acho que eu já Surpresa? sei quem é. Já estamos. Vamos ter surpresa. Vamos sim. Vamos. Eu não Já tô tô sabendo esquematizando alguma coisa na minha cabeça. Eu Tem não- muita radiação esse rapaz que vem aí. Não sei. E é isso, Um professor. rapaz Espero que você consiga entrar na área da radioterapia. Sim, É uma área que eu gosto muito, né? Eu tenho um trabalho publicado dessa área, né? De radioterapia há muito tempo, né? Eu também sou docente, professor, mas eu tirei um período sabático, né? Para descansar a cabeça. E a radioterapia, ela é aí muito bacana, viu? Espero Sim. que você entre, né? É uma área que é da minha área, eu conheço muito. E é isso, né? E aí, vamos lá, vamos agradecer aqui ao FB Ideias, né? Por ceder o estúdio pra gente, né? Por essa, a gente tá gravando aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Que só o FB Ideias tem. E se vocês quiserem gravar seu podcast, né? Também pode agendar através do site www.fbideias.com.br, viu? Então, sigam lá o nosso Instagram, @expertcursosbr, e também sigam lá a gente no YouTube e também no Spotify, tá bom? Um abraço. Até mais, galera.